Bom dia, meus amores, meus pequenos. É com muita alegria que eu inicio mais essa aula. Mês de outubro chegou, novo ciclo, novo conteúdo. A aula de hoje vai ser um pouco mais longa porque vamos introduzir um novo conteúdo que é frações. O pessoal do 5º ano já viu frações com tia Dani ano passado. Esse ano vamos dar uma reforçada. E o pessoal do 4º ano é um assunto novo para vocês. E eu trago ele aqui com muita satisfação, muita alegria. Peço que vocês peguem o material de vocês, fiquem em um lugar calmo da casa de vocês, para que a gente possa dar uma leitura aí nesse material que a Dani preparou para vocês e que a gente possa resolver os exercícios. Na verdade, vocês resolverão os exercícios, mas eu vou fazer a explicação de todo o conteúdo detalhado, tá? Preciso que vocês peguem as apostilas que eu vou falar aqui no vídeo, para que assim vocês acompanhem e tenham um entendimento de como resolver as questões, tá? Vamos comigo, pessoal. Tá aqui a primeira lista de exercício é essa, que traz a introdução de fração. O que é fração, tia Dani? Então, meus amores, fração é um número que representa a parte de um todo, que foi dividido em partes exatamente iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Suponham que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Tá aí um retângulo dividido em 8 partes iguais. É importante que as partes que vocês dividam sejam iguais. Agora, imagine 6 partes desse retângulo foram coloridas. Então, veja aí, ó, tem um retângulo dividido em 8 partes. E dessas 8 partes, a gente coloriu 6 partes. A pergunta é, como podemos representar em números a parte que foi colorida? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. O numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo do tracinho. Grava isso aí. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram coloridos. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Veja só, lá a gente dividiu em 8 partes e pintou 6. Então, em cima fica o número 6 e embaixo o número 8. Sempre o número de partes dividida fica no denominador. E o número de partes pintadas, o número de partes consumidas, comidas, sempre será o número de cima, tá? Grave aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Antes de vocês resolverem os exercícios que vem aí, tia Dani vai dar um exemplo para vocês, ó. Se eu disser bem assim, pinte a porção que corresponde às frações, 2/4 e 2/6. Para uma fração, para a gente pintar uma porção de 2/4, a gente precisa ter um inteiro dividido em 4 partes, tá? Eu quero quantas das 4 partes? 2 partes. Então, é assim que a gente representa 2/4. Daqui a pouco, mais adiante, eu vou falar da leitura de frações e também vou falar das representações de desenho, tá? Mas aqui é o início para a gente ter aí uma ideia do que é numerador e denominador e de como é que a gente pinta. 2/6, eu tenho aí um inteiro, uma pizza inteira, dividida em 6 fatias e eu quero comer 2 delas. Então, 2/6. E aí tá o exercício, pessoal. Eu peço na primeira questão que você pinte a porção que corresponde às frações. Lembre, o número de baixo corresponde ao denominador, né? Aí no primeiro exemplo, 7 fatias. E 2 é o numerador, é a quantidade que você vai pintar, ok? Vamos à segunda questão. Na segunda questão, eu digo assim, ó, faça a correspondência da primeira coluna com a segunda. Cada desenho aí, pessoal, que eu reparti e colori, vai ter uma fração correspondente. Vou responder para vocês a primeira figura. A primeira figura eu dividi em 3 partes, então eu tenho que olhar no lado, aonde é que o denominador tá 3. Achou? Aonde é que o denominador tá 3 e de 3 partes eu pintei uma, então o meu numerador é 1. Então é 1/3, ó, a resposta que eu ligo, 1/3. E aí vocês vão fazer a ligação das outras colunas, certo? Das outras partes da coluna. Terceira questão, eu peço que você escreva a fração que indica a parte rachurada de cada figura. Veja aí, na primeira figura, é dividida em 2 partes. Então, 2 é o meu denominador.
Quantas partes pintadas? Uma, que é o meu numerador. Lembrando, o numerador é a parte de cima, denominador é a parte de baixo. Vou fazer mais um item aí para vocês. Embaixo de 1/2, tem aí uma pizza dividida em 8 pedaços. E dos 8 pedaços, eu pintei 6. Então, meu numerador é 6 e meu denominador é 8. Fica 6/8. Já já a gente vai ver aí essa parte de leitura de fração e de como representar, mas já dá para vocês responderem essa terceira questão com a introdução que eu dei para vocês, tá? Vamos à quarta questão. Quarta questão, eu digo aí, monte as frações. Veja aí que eu dei uma unidade. Essa unidade, eu dividi ela em 10 pedaços na primeira. Então, o meu denominador é a quantidade de partes que eu divido. 10. Quem é o meu numerador? É a quantidade de partes que eu pinto, são a quantidade de partes utilizadas. Eu peguei 7. Quem é minha fração? Numerador em cima, denominador embaixo, 7 décimos. E aí vocês vão resolver os outros desenhos, tá? Vamos agora para a leitura de frações. A primeira coisa que você deve saber é que, dependendo de quantas partes a unidade é dividida, cada uma dessas partes terá um nome específico. Ou seja, a leitura de uma fração vai depender do seu denominador. Por exemplo, quando a unidade é dividida em duas partes iguais, cada uma dessas partes é chamada de meio. Quando a unidade é dividida em 3 partes iguais, cada uma dessas partes recebe o nome de terço. Quando a unidade é dividida em 4 partes iguais, cada parte recebe o nome de quarto. Observe o nome que as partes da unidade recebem quando divididas em 5, 6, 7, 8 e 10. Porque aqui eu já falei, quando 2 é o nosso denominador, a gente chama de meio. Quando o nosso denominador é 3, a gente chama de terço. Quando o nosso denominador é 4, a gente chama de quarto. Vamos lá? Agora aqui, ó. Quando eu divido meu inteiro em 5 partes e pinto 1 quinto, denominador 5, a gente lê quinto. Quando eu divido meu inteiro em 6 partes e pinto 1 sexto. Sexto é quando o nosso denominador for o número 6, a gente lê sexto. O 6 no denominador é lido sexto. Quando a gente divide o nosso inteiro em 7 partes, o nosso denominador é lido como sétimo. 1 sétimo, 1 porque a gente só pintou 1 de 7 pedacinhos aí. Quando o nosso inteiro é dividido em 8 pedaços e a gente toma 1 como pintura, lê 1 oitavo. Então, 8 no denominador, a gente lê oitavo. Quando dividimos o nosso inteiro em 9 pedaços, nós lemos ele como nono. O denominador é lido como nono, 1 nono. Quando dividimos em 10 pedaços, nós chamamos o nosso denominador de décimos. Quando a unidade é dividida a partir de 11 partes iguais, a palavra avos é colocada após o número de divisões. Por exemplo, se é dividida em 11 partes iguais, cada parte é chamada de 11 avos. Se é dividida em 12 partes iguais, cada parte é chamada de 12 avos. E assim sucessivamente. Se você tiver, pessoal, uma figura dividida em 25 partes e pintar uma delas, a gente vai ler 25 avos. Se você tiver uma figura, uma pizza, um retângulo dividido em 37 partes e você pinta uma, então é 37 avos. É assim que se faz a leitura, tá? A função do numerador é contar da mesma maneira que qualquer outro tipo de objeto é contado. Por exemplo, quantas bolas existem? Aí, a resposta é 4 bolas. Quantos terços existem? A resposta é 4 terços, que na linguagem das frações é representado 4 terços. Na leitura da fração, primeiro mencionamos o numerador. Primeiro a gente vai mencionar a parte de cima, lê normal. O numerador, nesse caso aí é 4, a gente lê 4. Em seguida mencionamos o tipo do denominador, que está sendo representado, nesse caso, como terço, tá? Então, o numerador, a gente lê o número normal. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O numerador é o próprio número. Agora, o denominador, a gente tem nome específico. 2 é meio, 3 é terço, 4 é quartos, 5 é quintos, 6 é sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos, 10 décimos. A partir do 10, a gente vai ler o número normal e acrescentar a palavra avos. Veja aqui alguns exemplos, olha. 1 meio, porque embaixo eu tenho 2. 2
terços. Veja que o numerador, estou lendo o número normal, ó, 2. Numerador normal, o denominador é que muda, porque 3 terços. 1 quinto. 3 sétimos. Também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, se você tiver 100 no denominador, você vai ler centésimos. O numerador a gente lê normal, 2 centésimos. 25 milésimos. Toda vez que o 1000 vier no denominador, a gente vai ler milésimos, tá, pessoal? Nas frações com numerador e denominador iguais, podemos chamar de um inteiro. Por exemplo, se você comeu 6 cestos, veja que aí o numerador é igual ao denominador. Se você tinha lá 6 pedaços de chocolate e você comeu 6 pedaços de chocolate, você comeu 6 de 6, então você comeu 6 cestos. Ou seja, vocês comeram um chocolate inteiro, então vocês comeram um inteiro. Toda vez que o seu numerador é igual ao seu denominador, a gente pode chamar de um inteiro. Exercício. Escreva a fração que cada figura representa e em seguida escreva por extenso como se lê seguindo o modelo abaixo. Veja que nesse modelo aí eu já deixei, olha. Eu dividi essa figura em 6 partes, então eu já sei que meu denominador é 6. Eu pintei 3 partes, então eu sei que o meu numerador é 3. Numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. Tem que fazer essa representação e depois escrever como se lê. Se é 6 embaixo, eu já falei um pouco aqui. Alguns minutinhos atrás, que 6 a gente lê sextos. E o numerador a gente lê normal. Então, aqui é 3 sextos. Vocês vão fazer o mesmo nos outros itens. Segunda questão. Escreva por extenso como se lê as frações abaixo, seguindo o modelo. Veja aí, ó, 4 sétimos. Eu leio 4 normal, que é o número de cima. 4 sétimos, porque 7 em fração no denominador, a gente lê sétimos. Pessoal, em algumas apostilas, ou talvez em todas, não vieram as frações nos itens. Portanto, eu vou fazer a leitura, certo, de cada um desses, já vou dar a resposta a vocês. E o trabalho de vocês é só de copiar. Letra A, 1 quinto. Letra B, 3 oitavos. Letra C, 7 vinteavos. Letra D, 5 décimos. Letra E, 125 milésimos. Letra F, 12 centésimos. Letra G, 1 terço. Letra H, 3 quartos. Letra I, 4 sextos. Se você não responder essa questão e chegar aqui na minha casa essa questão em branco, eu automaticamente vou saber que você não assistiu ao vídeo. Então, eu vou deixar claro lá, não assistiu ao vídeo, porque tia Dani está dando a resposta dessa questão para vocês. O trabalho de vocês nessa questão é só de copiar por extenso. Terceira questão. Representação de fração em forma de desenho. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, para representar 3 oitavos em forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, a figura geométrica que você quiser. Eu vou utilizar o retângulo. Começa sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo. De acordo com quem? Com o denominador, que indica o número de partes que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes iguais, porque eu quero representar 3 oitavos. Então, ó, divido o meu retângulo em 3 partes, em 8 partes iguais. Pronto, agora que eu dividi, eu vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. Então, prontinho aí, 3 oitavos, é assim que eu pinto. Quando eu vou representar uma fração, o que é que eu faço, tia Dani? Primeiro, eu vou dividir a minha figura geométrica em partes iguais ao número que vem no denominador. Nesse caso aí é 8 meu denominador. Divido em 8 partes. Quantas partes eu pinto? Quem vai me dizer quantas partes eu pinto é o meu numerador. Nesse caso aí foram 3 unidades. Exercício. Primeira questão. Como nomeamos as frações abaixo? Aí é com vocês. Segundo, marque com o X a representação da fração abaixo. Essa figura aí, como é que a gente representa essa fração? Como podemos representar em números as frações abaixo? Mesma coisa da segunda, só que de uma forma diferente de pedir, né? Quarta questão.
Represente as frações abaixo por meio de desenhos no quadro abaixo e em seguida responda as perguntas. Olha, pessoal, nessa questão eu vou fazer o item A para vocês. Item A diz aí 7/8. Então, o primeiro passo, tia Dani, o que eu faço? Olha o seu denominador. O denominador é o número que vem embaixo. 7/8 me diz que eu tenho que dividir em 8 partes, porque o 8 é o número de baixo. Primeiro passo, eu divido o meu retângulo, a figura geométrica que eu escolher, nas partes que indicam o meu denominador. Das 8 partes que eu divido, eu tenho que pintar quantas? 7, porque é o número do meu numerador. Pinto 7. Aí está o desenho da representação da letra A, 7/8. Vocês vão fazer todos os outros itens, tá? E mandar aqui pra mim, porque eu preciso que vocês façam essa representação em desenho pra eu entender quem é que tá entendendo, certo? Entendeu? Eu preciso saber de vocês quem é que tá sabendo representar por meio de desenho as frações. Depois disso, vocês vão responder essas perguntas aqui, ó. Como se chama o número que está abaixo do traço da fração? Como se chama o número que está acima do traço da fração? O que indica o denominador? O que indica o numerador? Eu acabei de falar isso no início dessa questão. Tá, pessoal? Terminamos esse exercício. Agora eu quero que vocês dêem uma relaxada, pause o vídeo, vá tomar uma água, vai relaxar, depois você volta no vídeo, tá? Porque agora eu vou usar o outro material de recorte que veio com o nome Anexo 1. Ok? Pausa o vídeo e depois vocês voltam. Vamos descansar um pouco. Porque hoje a aula vai demorar, acho que até uns 25 minutos. Vamos lá? Descansou? Relaxou? Pausou o vídeo? Vamos continuar. Atividade 2 da nossa primeira aula de outubro. Pinte da cor pedida e recorte os quadros a seguir nas linhas escuras para em seguida responder as questões das listas de exercícios seguido no anexo 1. Eu dei aí para vocês esse material e aí eu pedi para vocês recortarem, né, e colar. Recortarem e colar não, recortarem e pintar. O primeiro papelzinho aí você pode deixar em branco, o segundo em amarelo, o terceiro em verde e o quarto em vermelho. Só recorta, tá? Pinta, recorta. Porque através desse material a gente vai manipular eles e responder a lista do anexo 1. Eu vou ajudar vocês nos primeiros itens e os últimos itens vocês vão fazer sozinhas, ok? Vamos lá com tia Dani. Pega o material, pinta, recorta, pausa o vídeo e depois você volta. O seu material pintado ficaria assim. Tem que ficar assim desse jeito, tá? E o seu material recortado, o amarelo dessa forma, o verde dessa forma, o vermelho dessa forma e o branco da forma ali que veio no seu papel. Sem recorte no meio, sem recorte de nada, só o retângulo. Feito esse material, nós vamos agora à lista do anexo 1. Exercícios do anexo 1. A primeira questão fala assim pra gente. Agora que você pintou e recortou os quadros do anexo 1, vamos responder as seguintes perguntas. Eu vou manipular com vocês, eu vou ajudar vocês nos primeiros itens. De quantas partes amarelas preciso para completar o retângulo inteiro? Pega aí o retângulo inteiro. Pega aí as suas partes amarelas. Responda aí você mesmo pra você de quantas partes amarelas você pode colocar em cima desse retângulo branco, que é o inteiro. O branco representa o nosso inteiro. Veja se dá, ó, 2 partes. Nós precisamos de 2 partes amarelas para completar o retângulo inteiro. Responda aí, tá? Preciso de 2 partes amarelas. Letra B. Cada parte amarela corresponde a que fração do retângulo inteiro? Veja só. O retângulo inteiro tem 2 partes amarelas. Uma parte amarela corresponde à metade do retângulo inteiro. Então, veja que a nossa divisão aí é feita em 2 partes. Então, o nosso denominador é 2. E uma parte dela representa 1/2. Porque, como vimos em leitura de fração, 2 é meio. Então, uma parte 1/2 e a outra parte 1/2. Se juntarmos as 2 partes, ficarão 2 meios, né? Que 2 meios corresponde ao inteiro todo, que é o nosso retângulo inteiro. Letra C. De quantas partes verdes preciso para completar o retângulo inteiro? Agora vamos pegar a nossa parte inteira, que é a branca, e os verdes. Esquece um pouco o amarelo. Pegue o branco e veja aí de quantas partes verdes você precisa para completar o retângulo inteiro. Quantas partes verdes você consegue colocar aí em cima desse retângulo inteiro? Desse retângulo branco. Quantas verdes? Vamos ver se bate com a tia Dana, ó. 1,
2, 3, 4. Preciso de 4 partes verdes para completar o retângulo inteiro. Letra D. Cada parte verde corresponde a que fração do retângulo inteiro? O retângulo inteiro tá aí, né, pessoal? Uma parte verde, que ele quer saber cada parte, então é uma parte. A gente, quando faz o retângulo todo em verde, divide o nosso retângulo em quantas partes? Em 4, como foi visto no item C. Cada parte verde corresponde a que fração do retângulo inteiro? Então, a gente dividiu esse retângulo em 4 partes. 4 partes é o nosso denominador. E uma parte dele representa 1/4. Então, uma parte, 1/4. Então, cada uma dessas partes vai representar 1/4. Veja que está claro na letra C que o verde corta o nosso retângulo em 4 partes iguais. E uma parte dessa representa 1/4. Letra E. 2 partes verdes correspondem a que fração do retângulo inteiro? Agora ele quer saber 2 partes verdes. Pega o retângulo inteiro, deixa ele aí. E agora coloque 2 partes verdes. Ó. Se você tiver uma parte verde, a gente viu que é 1/4, né? 2 partes verdes, então serão 2/4. Então, 2 partes verdes corresponde a 2/4. Mas veja que interessante. Se eu tenho 2 partes verdes, eu consigo enxergar que equivale a uma amarela. E uma amarela representa 1/2, como a gente viu em um dos itens anteriores. Ou seja, além de 2 partes verdes representar 2/4, também representa 1/2. É igual, é equivalente a 1/2. 2/4 equivale a 1/2. Ó, veja só. As 2 partes verdes é a metade do retângulo inteiro. E também as 2 partes verdes juntas correspondem a uma parte amarela, que é 1/2. Não é justas. Erro de português aí, erro na digitação, é juntas. As 2 partes juntas correspondem a uma parte amarela. Mas o que eu quero que vocês gravem é que 2 partes verdes correspondem a 2/4 do retângulo inteiro. E que 2/4 é equivalente a 1/2. Letra F. 4 partes verdes correspondem a que fração do retângulo inteiro? Pegue aí o seu retângulo inteiro, que é o seu retângulo branco. Pegue aí os seus verdinhos e veja, ó. 1, 2, 3, 4. Então, veja que 4 partes verdes correspondem a 4/4, que é o nosso retângulo inteiro. Ou seja, 4 partes verdes correspondem a todo o retângulo. Ou seja, 4/4, que é o mesmo de um inteiro. Letra G. Cada parte vermelha corresponde a que fração do retângulo inteiro? Veja só, o retângulo inteiro está aí. E a parte vermelha divide esse nosso retângulo em 8 partes iguais. Se eu pego só uma parte dela, eu estou pegando uma parte de 8. Então, uma parte da vermelha corresponde a 1/8 do retângulo inteiro. Uma parte vermelha corresponde a qual fração do retângulo inteiro? A 1/8. A pergunta é, 2 partes vermelhas correspondem a que fração do retângulo inteiro? Pego o meu retângulo e agora eu coloco 2 partes vermelhas. 1/8 mais 1/8, 2/8. 2 partes vermelhas correspondem a 2/8 do retângulo inteiro. E aí, pessoal, a letra I pergunta, 3 partes vermelhas correspondem a que fração do retângulo inteiro? Pega o seu em branco, coloque aí 3 partezinhas vermelhas, ó. Cada parte vermelha corresponde a 1/8. 3 partes vermelhas vão corresponder a 3/8 do retângulo inteiro. E aí, eu já expliquei essa parte, foi bacana essa manipulação e agora é com vocês. Da letra J até a letra Q, vocês vão conseguir manipular e responderem sozinho. Letra J, 5 partes vermelhas correspondem a que fração do retângulo inteiro? É a continuação do que eu vim fazendo nas outras. Letra K, 7 partes vermelhas correspondem a que fração do retângulo inteiro? L, 8 partes vermelhas correspondem a que fração do retângulo inteiro? Aí é com vocês, eu quero ver se vocês aprenderam de fato o que eu vim explicando nos outros itens. M, 2 partes de que cor equivalem a uma parte amarela?
Pegue aí a parte amarela e veja duas partes de outra cor, que vai dar exatamente a parte amarela. Qual é essa cor? Duas partes que você pegar de qual cor vai ser igualzinha a uma parte amarela. Letra N. Quantas partes vermelhas equivalem a uma parte amarela? Pegue a amarela e veja quantos vermelhos dá em cima da amarela, de uma amarela. Letra O. Uma parte verde equivale a quantas partes vermelhas? Pegue a partezinha verde e joga as vermelhinhas em cima dele, das partes verdes, e veja quantas vermelhas aqui equivalem a uma parte verde. Aliás, quantas verdes equivalem a uma vermelha. Letra P. Quantas partes verdes equivalem a 6 partes vermelhas? Pegue 6 partes vermelhas, junte e veja quantas verdes é que dá. Q. Quantas partes verdes equivalem a 8 partes vermelhas? Manipule o seu material e resolva essas questões, tá, pessoal? E é isso aí, eu fico muito feliz pela atenção de vocês. Hoje o vídeo foi um pouco longo, mas é conteúdo novo. No nosso segundo encontro do mês de outubro, a gente continua com esse mesmo conteúdo, tá? Até nossa próxima aula. Eu tô com muita saudade de vocês. Confesso que não é fácil pra mim essa distância. Se dependesse de mim, eu estaria todos os dias lá com você no presencial. Mas infelizmente o nosso momento ainda não é esse, não é possível ainda o contato, né, as aulas presenciais. Mas fique sabendo que eu conto os dias, as horas, os minutos, os segundos para estar com cada um de vocês, recebendo um abraço aconchegante, sentando no meu birô, fazendo a explicação presencial, tirando as dúvidas de vocês, porque isso também é importante para mim, tá? Fiquem com Deus, até o nosso segundo encontro, ainda nesse mês de outubro. Eu espero que vocês façam bem os exercícios, me mandem eles organizados, pessoal, nessa ordem dos vídeos, e assistam os vídeos, que é muito importante. Um beijo a vocês, tá? Tô com muita saudade. Tchau, tchau.